Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Olá, boa noite a todos os amigos do Sapiens, todos os companheiros que às segundas e quintas se reúnem neste cantinho de paz e inclusão, que é o nosso programa Outro Olhar. Gratidão profunda a todos aqueles que prestigiam e que sustentam este pequeno evento online. O que é ser agnóstico? O que é agnosticismo? É fácil ser agnóstico nos dias de hoje? Este é o tema da nossa conversa nesta quinta especial. Às quintas-feiras, como sabem os amigos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/sapiensnatal, e também no canal do Facebook, às quintas-feiras nós trazemos sempre um convidado, um amigo que pode vir entre aqueles que participam da nossa bancada de bate-papo, ou um amigo de fora desse circuito que trazemos para conversar conosco sobre um tema relevante, sobre um tema especial. E o tema de hoje e o amigo convidado de hoje são muito especiais. O tema, todo mundo já sabe, o que é ser agnóstico, o difícil equilíbrio entre a fé e a negação. E o convidado é muito especial. É o nosso caro Gilberto Cardoso dos Santos, mestre em literatura e ensino, poeta, escritor, que mantém uma live muito boa às quintas-feiras. Ele acabou há pouco a sua live, na qual ele conversa com pessoas que compõem a intelectualidade local. Recomendo, uma live que é veiculada no Facebook e também no YouTube. Mas ele pode falar melhor para nós. Nós vamos, para aqueles que ainda não conhecem, este é o caro Gilberto Cardoso dos Santos. Boa noite, Gilberto. Boa noite, meu querido amigo e pessoa a quem muito admiro e respeito, Jomar Moraes. Para mim é uma honra já ter tido você 2 vezes nas nossas lives e uma honra maior ainda estar aqui participando como sabatinado nesse seu importante canal. Uma boa noite, um prazer é todo meu. Olha, Gilberto, muito obrigado a você. Foi uma satisfação imensa para mim ter participado as 2 vezes, né, na sua live, que eu reputo uma das principais lives que estão aí na noite. Eu digo uma das principais, não é aqui no estado, não. Eu diria que é uma das principais no país. De alto nível, né, nível elevado, participantes. O entrevistador é muito bom e os convidados são de primeira linha. Mas hoje, Gilberto, nós vamos falar sobre um tema aí que desperta, sim, o interesse de muita gente. Algumas pessoas, inclusive, enviaram mensagens dizendo para mim, olha, o tema de hoje me interessa bastante, me interessa muito, né? E é também um tema que as pessoas sabem que existe, mas não sabem exatamente o que é. E você vai nos esclarecer, porque você não só tem, né, os elementos teóricos sobre esse tema, como também o conhece na prática, porque você se considera, foi o que nos disse durante aquela live, né, sobre ateísmo, você se considera um agnóstico, né? Mas antes disso, vamos ver que já existem companheiros aqui na nossa bancada de bate-papo. Lá está o Neto Jacome, que tem um assento também cativo, uma cadeira cativa. Boa noite a todos, paz e luz, para você também, paz e luz, Neto Jacome. A nossa Maria de Fátima Fernandes Vieira, está assistindo você lá de Manaus, viu?
E a Maria de Fátima nos diz boa noite a todas e a todos. Boa noite, Jomar. Boa noite, caríssima Maria de Fátima, sempre bem-vinda. Tem outro amigo aqui, o Eduardo Henrique, também possuidor de uma cadeira cativa na bancada de chat. Boa noite a todos, diz o Eduardo Henrique. Boa noite a você, Eduardo. Bem-vindo. Aqui temos já também na bancada de bate-papo, Erílio Silva, é a primeira vez que está conosco, né? Saudações ao meu amigo Gilberto, olha aí, os amigos chegando também. O nosso encontro aqui não é só entrevista, não é só sabatina, é também encontro de amigos, viu? Isso. E a Carminha Grangeiro, chega e nos diz boa noite. Há sempre aquela turma que gosta de ficar atrás das cortinas, né? A gente não sabe, só sabe aqueles que colocam a assinatura aqui no chat, né? E também é preciso dizer aos companheiros que nos acompanham no Facebook, que é um número um pouquinho maior do que no YouTube, que eles podem fazer perguntas ao entrevistado da noite a partir do Facebook. Podem também colocar os seus acréscimos, os seus comentários. Aqui o tema da noite é feito por todos, ok? Então, vamos começar o bate-bola, né, Gilberto? Vamos lá. E feita a apresentação do nosso caríssimo Gilberto, ele talvez, né, nos presenteie até também com poemas, né? Vamos ver se vai sair. Eu perguntaria, em primeiro lugar, antes de qualquer definição, é fácil ser agnóstico, Gilberto? Eu diria a você que sim e não. E ao dizer sim e não, isso é uma característica própria do agnóstico, né? Que tem uma fama de se manter em cima do muro. Ser agnóstico é maravilhoso pelo seguinte, porque é uma mentalidade considerada a mais científica possível, né? Porque você nem afirma para um lado nem para outro. Você, ao mesmo tempo que não nega, você também não afirma. E isso é uma mentalidade científica. Então, essa sensação de você ter uma atitude de equilíbrio entre emoção e razão, entendeu? É uma sensação boa. Assim como é bom você ter uma capacidade de equilibrar-se em cima de um muro, por exemplo. Vou usar a ilustração, a metáfora do muro. É uma habilidade que nem todo mundo tem, termina caindo para um lado ou para o outro. Alguém disse o seguinte, que o agnosticismo, foi um cara chamado Gabriel Stives, ele disse que o agnosticismo é a filosofia da humildade, da sabedoria, porque não existe uma certeza, e a gente tem a humildade de afirmar a nossa ignorância existencial. Okay. Então, não é fácil, não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Muito bem. Muito bem, pode continuar. Não é fácil para o ser humano admitir a sua ignorância, né? Eu sou professor e muitas vezes eu vi colegas que não queriam admitir a sua falta de conhecimento de determinados assuntos, né? Então, que assunto magnífico, mais esplendoroso do que a existência de um ser que se mantém silente, né? Que se mantém, num certo sentido, oculto, e você não se sente com capacidade de defini-lo. Então, você tem a humildade de dizer, eu não sei, né? Eu não sei. Acredito que é algo necessário. Mas o espírito humano, de acordo com a neurolinguística, ele tem uma necessidade de certezas, né? Ele quer estar firmado, ele quer preto ou branco, ele tem uma tendência para os extremos, o ser humano. Isso muitas vezes é um problema. E não é fácil ser agnóstico por causa dessa impressão de vacilo que passa para as outras pessoas, que exigem de você, não é? O poeta, vou terminar essa parte, o poeta Fernando Pessoa, ele tem um verso, um poema dele, que ele diz assim,
queriam me fútil, o cotidiano, queriam que eu fosse para cá, que eu fosse para lá, ou me deixem-me ir sozinho, ele diz, né? Não me segurem no braço, não me massem, eu quero ir sozinho nessa direção. É um poema que eu acho interessante, porque ele trata da questão da religião, que muitas vezes vem como uma imposição. Ok. Quer dizer, então o agnóstico é aquele que reconhece que não existe um conhecimento suficiente para fazer a afirmação que algo Exatamente. existe ou de que algo não existe. Né? Então, eu comecei com essa pergunta. É fácil, agora nós entramos para explicar, dar um pouquinho de algo sobre o conceito mesmo de agnosticismo, né? Então, o agnóstico ele não é simplesmente aquele que diz, eu não creio em nada, né? Eu não creio em nada. Mas é aquele que diz, olha, eu não tenho, seria mais ou menos isso, não existe ou eu não tenho conhecimento suficiente para fazer a afirmação. Eu só quero fazer um parênteses aqui para dizer que o Erílio Silva nos diz que ele é da cidade de Kansas. Então, nós estamos tendo a edição internacional, né? Temos exatamente. Amigos na edição passada, nós estávamos com a Fabiola, e eu esqueci de avisar, a Fabiola Tolentino, lá de Boston, o Mackenzie também costuma Olha comparecer. Só. Bem-vindo. Hoje temos uma live internacional, né? Esse termo agnosticismo, é só você pegar a palavra, existia um movimento cristão no começo, né, da cristandade, chamados gnósticos, né? Que se subdividiu em diversos grupos. Então, o gnóstico era aquela pessoa que se dizia portadora de um conhecimento especial, né, que os demais não tinham, e se encarregavam de transmitir aquele conhecimento. A gente pode aplicar esse mesmo termo, Jomar, para os grandes místicos, assim, por exemplo, o Mohammed, o Maomé, ele é aquele cara que teve aquele conhecimento especial recebido do anjo Gabriel, né, de Alá, e então ele se sente na obrigação e no ímpeto de divulgar aquele conhecimento. Então vem o agnóstico, que é um termo que foi cunhado por Thomas Huxley, né? Ano 1870, mais ou menos, a primeira vez que ele aparece. Embora atitudes e posturas agnósticas sejam bem antigas, né? Acho que antes de Cristo, na escola cética, na Grécia. Exatamente, ela é muito antiga, mas o termo foi cunhado por ele, e é bem simples esse termo, quer dizer, eu não tenho conhecimento, eu não sei, né? Então estamos aqui resolvendo, uma ilustração bem simplória que eu costumo utilizar, de nós estarmos, por exemplo, diante de um castelo fechado, e alguém olha para aquele castelo, aí diz, ali dentro tem uma pessoa assim, 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 outro diz, não, aí tem um duende, aí cada um dá uma definição, e chega alguém que diz, não tem ninguém aí dentro, se tiver alguém aí dentro, dê um sinal, e ninguém dá nenhum sinal, então não tem ninguém aí dentro. E tem um outro, que seria o agnóstico, que vai dizer, eu não sei, eu não estou escutando nenhum barulho, alguém está dizendo que ouviu, eu não estou ouvindo, mas eu não sei, pode ser que tenha alguém hibernando, em estado de letargia, pode ser que alguém que está dentro desse castelo aí, desse cubículo, não queira por algum motivo se revelar, talvez seja um autista, talvez seja um mudo, não sei, né? Então, é isso aí que acontece com o agnóstico. Ele admite... Você diria que o agnóstico, nesse caso, teria uma atitude mais baseada em razão, racional, porque nós, no exemplo citado por você, nós temos aí uma demonstração de crença. Não é? O religioso vai dizer, tem alguém, o ateu também vai revelar, expressar uma crença. Não tem ninguém. E o agnóstico seria aquele que teria uma posição mais aproximada do cientista. Seria ou não? Estamos exagerando. Isso, você está certíssimo na sua... Não é à toa que Carl Sagan, né, um grande cientista, autor do livro Mundo Assombrado pelos Demônios, um livro que eu recomendo demais, né?
Bertrand Russell, um grande escritor e grande matemático, eles eram agnósticos, né? E o substituto na produção da série Cosmos, Neil deGrasse Tyson, ele também diz: eu sou agnóstico, né? Porque o agnosticismo está destituído dessa crença, dessa necessidade de afirmação. Não significa, porém, querido João Mar, que dizer que ele vai se firmar na sua ignorância e ficar parado, dizer, eu não sei, acabou, sabe? Alguém disse, teve uma pessoa chamado Rodrigo Quito, né? Que ele, um pensador, que ele disse que ser agnóstico seria você tirar a venda dos olhos e descobrir que você é cego. Eu acho muito radical essa afirmação, e eu diria assim, que seria como você tirar a venda dos olhos, seja no sentido de afirmar uma crença ou no sentido de negar a existência de Deus, e de repente você se descobrir no meio de uma noite sem lua, você está totalmente na escuridão. É mais ou menos isso. Mas não significa que você vai se conformar com isso e fechar os olhos, não. Você vai procurar uma luz no fim do túnel, você vai pesquisar e ficar na expectativa de que, à medida que a ciência se desenvolva e à medida que você vai se aprofundando no tema, vai estudando, você chega a uma conclusão mais aprofundada. O meu agnosticismo, ele é dessa natureza. Ele é de rejeição de experiências religiosas que eu já tive, né? É um ponto bem interessante que eu vou explorar isso com você. Ótimo. Né? Que é o seguinte: nós vimos que se é fácil ou não ser agnóstico, nós tivemos aí um breve conceito de agnosticismo, um pouco da história, como, né, as escolas do passado em que o agnosticismo se firmou. Mas agora eu te pergunto, como é que Gilberto Cardoso dos Santos se tornou um agnóstico? Até onde eu sei, pelas suas próprias palavras, você era um líder religioso, né? Quase um pastor, né? na igreja, numa das denominações evangélicas. Como foi que se deu essa mudança? Jomar, eu quando analiso você, Jomar, o brilhante jornalista a quem eu tanto admiro, eu percebo que nós dois temos um ponto em comum, não é? Alguns cientistas acreditam que existe o gene da religião. Eu não sei se isso é verdade, mas eu conheço, por exemplo, um ateu, um amigo, que ele confessou a mim que ele chegou a chorar na sua tentativa de crer. Ele lutou para crer já, fez todo esforço, mas ele simplesmente, desde criança, ele não consegue acreditar na existência de um Deus. Eu acho muito interessante. No entanto, a sua semelhança, eu sempre tive uma busca pela espiritualidade. Então, durante muito tempo, eu fui católico, né? Desses católicos de frequentar muito a igreja. Eu li a história, um livro chamado Os Santos que Abalaram o Mundo, né? E eu fazia um aponto com meu sobrenome Gilberto Cardoso dos Santos, e tinha lá no fundo, uma vontade de me santificar cada vez mais, né? História de Francisco de Assis, sempre muito bonita e impressionante. Depois, na minha pré-adolescência, eu me tornei membro de uma igreja, né? Uma igreja adventista do sétimo dia, e com o tempo eu fui me decepcionando, eu fui vendo que não tinha razão para continuar crendo naquela imagem, né? Naquela imagem Mas que me você era se decepcionou, me permite, você se decepcionou com a crença em Deus ou com o movimento da tua igreja, com a maneira como essa crença era trabalhada ali dentro? Muito bem, eu me decepcionei com a imagem de Deus, com todo o conteúdo que me era transmitido pela religião, né? Me decepcionei com aquilo tudo. Então, algo que no momento
me fez me tomar de uma paixão radical que me fez mudar totalmente o meu estilo de vida, né? Renunciar a coisas. Aí, de repente, como que caíram as escamas dos olhos, para fazer uma alusão à experiência de Paulo, né? Só que em sentido contrário, me abriram os olhos, né? Eu caí do cavalo, no sentido de, depois de muita pesquisa, concluir que, pelo menos, aquela visão de Deus que me estava sendo apresentada não me era mais satisfatória, né? Isso depois de, você falou que eu era quase um pastor, isso depois de cerca de 10, 15 anos liderando uma comunidade religiosa, né? Ativamente participando, tendo a vida dividida entre trabalho e igreja, né? Um tempo praticamente integral, sem receber salário, isso daí. Aí você me pergunta sobre a questão de Deus. Uma coisa que sempre me incomodou, depois de várias decepções com o catolicismo e com essa religião em particular, uma coisa que sempre me perturbou e perturba até hoje, é um problema muito grave diante da filosofia, que é o problema do silêncio de Deus. Eles apontam dois problemas. Eles apontam o problema do sofrimento, né? E o problema do silêncio de Deus. Esse do silêncio de Deus, para mim, sempre foi muito perturbador, porque eu sempre encontrei pessoas dispostas a falar em lugar de Deus. Eu sempre encontrei pessoas que dizem: eu ouvi Deus, eu tive um sonho, um anjo me apareceu, né? Por causa da minha igreja. Gilberto, me permita, que acho que isso tem a ver com o raciocínio que você está desenvolvendo, né? Mas qual era a tua visão de Deus? Essa pergunta que eu estou fazendo é semelhante à que eu fiz ao nosso amigo naquele debate que você me colocou lá presente, né? Qual era o Deus da tua cabeça, que estava na tua cabeça e no teu coração? Que isso também talvez até responda a esse teu amigo que chorou porque queria crer, né? Então, qual era o Deus que estava, ou que era ensinado na tua igreja e que tinha esses furos? Eu quero só lembrar que os amigos que estão no chat podem fazer perguntas, viu? A Maria Anunciada, que está aqui também, né? Já falei. A Luísa Anália está, a Luzia Anália, com considerações inteligentíssimas, que agradável, boa noite. Então, todos vocês podem fazer as suas complementações e colocar também as suas perguntas. Mas aí, Gilberto, o que era Deus para você antes de você tornar-se um agnóstico? Muito bem. Todos nós, João Mar, todos nós temos uma imagem de Deus, né, que nos é transmitida pela nossa cultura, e a imagem do Deus a quem eu servi enquanto adventista, enquanto católico, é o Deus judaico-cristão, né? Pessoal, né? Pessoal, Deus pessoal. Isso. O Deus católico, foi sendo melhorado quando eu me tornei adventista do sétimo dia. Por que foi sendo melhorado? Porque a Igreja Católica passa aquela imagem do Deus que vai lançar pessoas na eternidade de fogo, né? E eu me lembro que na minha adolescência, na minha ânsia pela santificação, eu cheguei a praticar, uma revelação que pouca gente sabe, eu cheguei a praticar alguns atos de austeridade, que é chamada de autoflagelação, né? Assim, mas foi coisa pouca. As sensações corpóreas negativas acabaram me vencendo, mas realmente eu tinha um desejo de servir a esse Deus, e era mais por medo, hoje eu entendo, do que propriamente por fé, né? Aquele medo de ir para o inferno. O adventista do sétimo dia já tem uma visão diferente, é aquela visão que Deus não vai lançar ninguém no inferno de fogo, né? Que cada um vai ser julgado segundo as suas obras, que só viverão eternamente aqueles que servirem a Deus. Mas é ainda o Deus judaico-cristão, né? O Deus pessoal, o Deus que tem uma imagem definida.
Eu acredito que pouquíssimas pessoas chegam ao nível que você chegou, né? E eu me lembro aqui, ao dizer isso, de um livro que eu amo, juntamente com você, que é Experimentar Deus, o livro do Leonardo Boff. Muito, muito. Aquele ensaio é fantástico, né? É um livro pequeno, eu sempre recomendo às pessoas. E eu acho bacana quando ele diz assim: mate Deus, não mate as imagens, e Deus aparecerá. Só que no meu caso específico, eu chego a imaginar que no fundo, o Leonardo Boff é uma pessoa, né, que ele foi fazendo concessões à ciência, essa é a visão que eu tenho, né? Ele foi desenvolvendo, à medida que o seu lado dogmático foi evoluindo, ele foi arrefecendo, e à medida que ele foi se aproximando da ciência, né, ele foi se aproximando do agnosticismo, né? Então, aqui estamos nós diante de uma invisibilidade, como ele diz lá. Mas no livro de Experimentar Deus, há uma demonstração de profunda fé. Né? Sim. Quando ele... união com o divino. Mas claro, fora dessa visão mais estreita de um Deus pessoal que está ali vigiando, unindo, um Deus tribal. Na verdade, a evolução é um Deus tribal. Né? Isso. Então, quando Leonardo Boff fala a transparência de todas as coisas, né? Então, Deus, ele está transparente. Então, eu estou aqui, então minha mão está ainda aqui no espaço. É como se eu estivesse tocando em Deus, porque Deus, ele ocupa tudo, né? Deus, ele é transparente, ele ao mesmo tempo... Imanente, transparente, né? Transcendente. E transcendente, pronto. O que é uma maneira, na visão do agnóstico, o que é uma maneira de abrir uma possibilidade para a não existência. Porque uma vez que ele se torna impessoal, invisível, intocável, sabe? Se ele é tudo, então ao mesmo tempo, se ele é tudo, ele pode também não ser nada. Essa é a posição que o agnóstico se coloca, lembrando uma coisa que você sabe, que o nosso amigo Leonardo Boff, ele convive muito bem, dialoga muito bem com agnósticos e com ateus, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando nós saímos dessa gaiola do Deus pessoal, nós passamos a conviver muito bem com as diferenças, né? As diferenças de visões, né? É verdade. Uhum. Pois é, mas geralmente a gente procura a religião em busca também, a gente procura o divino em busca de uma proteção, de uma segurança. A gente procura estabelecer uma relação diante da descoberta que fazemos da nossa finitude. Eis a questão da morte, né? E eu perguntaria a você, como você lida hoje com a questão da morte após ter se tornado um agnóstico? Muito bem, eu adorei sua pergunta e gostaria de acrescentar o seguinte antes de respondê-la, né? Eu gostaria que você me perguntasse por que eu não sou ateu. Por que eu não me defino como ateu? Muito importante essa pergunta. Eu ia te perguntar depois o seguinte, sobre, eu li, né, muito superficialmente, mas li, que há agnósticos com inclinação à crença em Deus. O agnóstico não bate o martelo. Não diz, não tem nada, ou tem. Tenho certeza, não diz. Mas ele pode ter uma inclinação para crer e pode ter uma inclinação para o ateísmo, por exemplo, para dizer que... Eu ia fazer essa pergunta, mas foi muito bom você lembrar. Então, por que você não é ateu, você é agnóstico? Eu vou responder primeiro. Vou responder primeiro. Uma esperança imensa a todos os seus amigos que creem em Deus. Muito bem. Mas eu vou falar sobre... você fez uma pergunta, eu vou lhe responder agora sobre como é que eu encaro a morte, né? Eu tenho a seguinte visão da morte. É possível que exista
uma outra vida após a morte? É possível. Mas também é possível que o meu destino seja o mesmo destino da galinha que a gente comeu no almoço. O boi, né, que é levado ao matadouro. Qual é o Então é destino da possível, as duas galinha coisas são do boi? possíveis. Qual é o Então, destino da galinha do boi? Você tocou num assunto muito interessante, num ponto, um detalhe que a maioria, na religião, na face mais popular da religião, raciocínio sobre isso. Mas esse raciocínio é feito nos círculos mais iniciáticos. E qual é o destino sim, do boi e da galinha na tua visão? na visão científica, né, na visão científica, o animal, ele se acaba ali, ele se acaba no prato, né, ele vai virar adubo, né. Eu creio nessa hipótese, eu não creio como é o caso de algumas religiões orientais e também acredito de alguns ramos do espiritismo, de que haja esse nível evolutivo do animal para o ser humano, mas, agora vai entrar o meu lado agnóstico, não vou dizer que não seja assim. Isso também é da raiz judaica, hein? O É, animal, é. o animal é Eu um não. animal. Bom, Então ele está então ali no. eu como um agnóstico raiz, porque tem um agnóstico Nutella também, né? Eu como agnóstico que quero ser fiel à essência do agnosticismo, eu lhe diria o seguinte, que eu vivo, eu vivo como se houvesse vida após a morte e eu fosse prestar contas. Então, uma vez a minha esposa sofreu um acidente, né, de muito grave, de moto. De repente ela ia cruzando uma esquina e vê um carro e então ela fez um comentário bem interessante. Ela disse: Gilberto, se morrer é isso daí. Eu não senti absolutamente nada, morri e depois voltei, nem tinha noção do que tinha acontecido, né? Então, se eu morrer, né? Vamos pegar aqui a aposta de Pascal, a famosa aposta de Pascal. Se eu morrer e não tiver nada depois da morte, eu estarei morto. Mas, como a visão que eu tenho de Deus é a de um ser ético, um ser amoroso, um ser que leva em conta a empatia, né? O bom senso, o espírito humanitário, então eu partirei inevitavelmente, eu partirei desta vida tranquilo quanto a isso, entendeu? Então não me assusta. Pelo contrário, quando eu era religioso, a morte me amedrontava mais. E por que que a morte amedronta? Porque quando a gente é religioso, quando a gente é evangélico, principalmente, Religioso a... é uma característica que realmente eu acho muito contraditória. Entre os meus amigos, os que mais têm medo da morte são os que têm religião. isso E aqueles que praticam diariamente. E parece que têm mais medo da morte. Não? Por Eu, te, quê? eu, tenho, eu tenho uma amiga, ela mora na Holanda, ela é adventista, a religião que eu faço parte, e um dia eu perguntei para ela o que, é que ela mais admirava lá no povo holandês. Primeiramente, ela me disse que a maioria dos religiosos que ela via lá eram pessoas que vinham de outros países, estava restrito mais aos imigrantes, né? O pessoal de lá, na sua grande maioria, ateus. E ela me disse: Gilberto, o que eu mais fico admirada é ver o comportamento deles diante da morte. Eu disse: por quê? Me explique. Ela disse porque eles reagem diante da morte como nós cristãos deveríamos reagir. Mas a gente reage diante da morte como se a gente realmente não acreditasse naquilo que a gente vive pregando. Eu achei isso muito interessante, sabe? Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Pronto. Tranquilo. Mas tem a segunda pergunta que você mesmo colocou. É Eu assino verdade. embaixo. Muito bem. Existe um escritor que você deve admirar muito, autor do Ensaio sobre a Cegueira, o Saramago. Apesar dele se dizer ateu, né?
Mas tem uma declaração dele que revela a essência do agnosticismo, né? Eu não sei se você conhece essa expressão dele, em que ele diz assim: não é que eu não acredito em Deus, mas é porque todos os dias eu procuro, né? Ele diz, eu não sou um ateu total, essa é a expressão dele. Todos os dias eu tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro. Então ele era um cara que estava em busca, isso é uma coisa... Então cabe aí também a pergunta: qual é o Deus que ele está procurando? Né? Qual é o Deus que está no conceito que ele tem? Exatamente. Como ele já morreu, tá difícil, né? A gente Mas eu diria que há também, ele coloca num dos livros dele, uma pergunta que, na verdade, é uma questão filosófica. A grande questão filosófica, ele repete também: por que existe algo em vez de nada? Isso é uma pergunta muito interessante, que leva à resposta de por que eu não sou ateu, né? Essa é uma grande pergunta. Por que existe algo ao invés de nada? Eu quero me concentrar nisso daqui, porque já que nós estamos numa comunidade de fé, e eu não tenho absolutamente nada contra a fé, principalmente a fé que você manifesta, que é ética, que é produtiva, né? Eu não tenho intenção de como... Eu não tenho intenção... Tem posições, viu? Tem, inclusive, gente que não tem religião. Exatamente. A sua fé é uma fé operante, né? Eu tenho por você, ao saber do seu trabalho, eu comento muito com as pessoas, eu tenho por você o respeito que eu teria pelo bom samaritano, citado por Jesus Cristo, né? Por Francisco de Assis. Independentemente do que você crê, a sua fé ela é operante, ela é positiva, né? Então eu quero enfatizar mais esse lado aí. Existe um escritor que ele é considerado nos Estados Unidos o ateu mais temido. Ele escreveu Carta para os Cristãos, Carta para o Mundo Cristão, que é um livro com argumentos bastante fortes, mas você vai perceber, Jomar, nessa leitura, que realmente ele está se referindo a essa imagem de Deus judaico-cristão, né? Ele está atacando não propriamente a Deus na visão que você tem, na visão de Leonardo Boff, ele está atacando o Deus judaico-cristão, é tanto que o título do livro já denuncia isso. Há um outro livro dele, que eu li com muito interesse, é Despertar, um Guia para a Espiritualidade. Se você não leu, eu recomendo. E nesse livro, ele falando sobre a consciência, né? Ele diz: a consciência continua sendo notoriamente difícil de entender e até mesmo de definir, né? Já se travaram muitos debates sobre sua natureza, não se chegou a nenhuma conclusão. Então ele diz assim, eu estou só pensando algumas frases. Eis, sem dúvida alguma, um dos mistérios mais profundos que nos foi dado contemplar. Levando em conta, Jomar, que esse São Harris, eu quero que você o conheça, se ainda não conhece. Ele é um cara de uma conversa altamente agradável. Os livros, as conversas dele são altamente prazerosas. E ele diz assim, que para estudar a consciência, ele fez o que você faz todo ano, e faz todo dia. Ele já praticou meditação, ele já fez as viagens que você faz para o Oriente, para a Índia, sabe? É um profundíssimo pesquisador do budismo e de tudo. Já utilizou aquelas substâncias, o cipó santo lá da Amazônia, né, para entrar em estados de consciência alterada. E então, nesse livro, Despertar, um Guia para a Espiritualidade, que lhe será de grande valia, ele diz, olha a afirmação dele, eu continuo agnóstico na questão de como a consciência se relaciona com o mundo físico, ao contrário de muitos cientistas e filósofos. Há boas razões para crermos que ela é, tanto quanto o resto da mente humana,
uma propriedade que surge da atividade cerebral, mas não sabemos nada acerca de como poderia ocorrer um milagre de aparição da consciência. Então, isso aí é uma pequena amostra, um pequeno argumento que eu utilizo contra mim mesmo, né? Mas no sentido de dizer as razões que não sou ateu. Pode continuar. Eu não vi no texto do autor algo contra você, não. Acho que sedimenta a sua posição, não? E não entenda. Quando eu quis dizer assim. Eu estamos muito próximos, porque eu creio em Deus, eu sinto a presença de Deus, mas tudo que eu tenho a dizer, para quem me pergunta, é que eu estou imerso, como todos nós, em um grande mistério. Então, não me venham perguntar quem é Deus, como ele age, e se ele está mandando o WhatsApp a toda hora para as pessoas, como às vezes, né, vemos aí algumas pessoas se intitulando intermediários e o tempo inteiro passando adiante recados de Deus. Então, eu acho que é realmente o crente que sente, tem essa experiência mais profunda de espiritualidade, ele vai chegar a uma posição muito próxima do agnóstico em relação a Deus. Ele vai reconhecer, não é, porque ele sente a presença divina, mas ele vai dizer, eu não sei o que é isso. Exatamente. Jomar, eu tenho a seguinte visão. Eu acho que eu e você, nós estamos muito perto da ciência. Você como crente e eu como agnóstico, né? Nós temos uma preocupação de respeitar o conhecimento científico. Isso você faz muito bem, eu também faço à minha maneira, né? Então nós estamos ali numa zona de transição, né? Eu me sinto assim, numa zona de transição entre o que já está cientificamente estabelecido, né? E aquilo que algumas pessoas chamam de o Deus das lacunas, né? Eu me sinto meio assim. Por exemplo, esse mistério sobre a consciência, para mim, é uma lacuna que a ciência não satisfez, não preencheu. Deus continua ali de alguma maneira. A ciência reconhece isso. Pode ter um ou outro cientista mais entusiasmado, ou mais orgulhoso, mais radical. Mas eu peço permissão a você, porque a Maria de Fátima Fernandes Vieira, ela nos diz aqui que colocou uma questão, mas essa questão, Maria de Fátima, ela não chegou, viu? Ela não chegou a nós. Então, se você puder repeti-la, para que o Gilberto responda, eu já investiguei aqui a página de chat e ela não chegou aqui até a minha tela. Então, por favor, pode repetir a questão para o Gilberto. Se for uma pergunta fácil, Maria de Fátima, pode fazê-la. Se não, você não precisa, não. Mas, Jomar... Maria de Fátima. Jomar, então escuta só. Eu, aqui no meu quintal agora nessa pandemia, a minha esposa resolveu aproveitar o espaço que a gente tem e plantar, né, e semear, né, preencher o tempo, até como uma terapia. E, por exemplo, hoje, pela manhã, estava eu lá contemplando um girassol, né, uma flor de girassol. E olhando a simetria, aquele encanto, né? Então, a natureza, eu até já tive a oportunidade de mostrar para você um cordel de minha autoria, que é o Deus de Spinoza, né? O Deus que fala através da natureza. E eu digo a você que a natureza, para mim, prega sermões assim maravilhosos, muito melhores do que os pastores mais eloquentes, né? Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, eu vou dizer para você especificamente o que é que me encanta. Eu fico, por exemplo, encantado quando eu vejo uma galinha que, por sua natureza, é arisca, mas no sentido de ser medrosa, né? Ela é assustada. Aí, de repente, quando desperta a maternidade, ela se torna valente, né?
enfrenta serpentes, enfrenta o ser humano, né? Uma galinha já me enfrentou um dia que eu me aproximei inadvertidamente dos pintinhos. Então, quando a gente observa, né, a natureza, experimentos feitos com os cães, que revelam um certo nível de consciência, né? E principalmente essa questão da simetria. Aí eu me lembro, Jomar, antes que chegue a pergunta da Maria de Fátima, eu me lembro, por exemplo, de um poeta que ele era ateu. Essa pergunta não chegou, Maria de Fátima. Repete aí, por favor, pela última vez só. Ele era ateu. Não sei se você já ouviu falar num poeta americano famosíssimo chamado Walt Whitman, né? O Walt Whitman, que ele escreveu um único livro, Folhas de Relva, mas ele ele tem um texto dele, né? Que ele diz assim: cada momento de luz ou de treva é para mim um milagre. Milagre, cada polegada cúbica de espaço. Cada metro quadrado da superfície da Terra, por milagre se estende, cada pé do interior está apinhado de milagres. O mar é para mim um milagre sem fim. Os peixes nadando, as pedras, o movimento das ondas, os navios que vão com os homens dentro. Existirão milagres mais estranhos? Ver, continuando a palavra dele, ver, escutar, tocar, são milagres. E cada parte e cada apêndice de meu corpo também é um milagre. Então, existe uma voz dentro de mim que me chama a atenção para esse tipo de coisa. Eu acrescentaria, já puxando para o meu lado agnóstico, para dizer o seguinte: se Deus existir, isso tudo é um milagre, mas a existência do próprio Deus já seria um grande milagre também. Você entende o que eu estou querendo dizer? A grande pergunta, por que existe alguma coisa ao invés de nada? Independentemente de Deus existir ou não, tudo que nós vemos e aquilo que não vemos, como, por exemplo, a pergunta de Maria de Fátima, é um milagre, né? É um milagre. Nós vivemos cercados de mistérios, né? Puxando o milagre para o lado da não-fé ou do agnosticismo, eu citaria aqui uma belíssima crônica, não vou ler a crônica, mas uma crônica do grande... Está tão boa que eu não quis avisar você, mas agora eu tenho que avisar. Mas resuma aí, porque agora estamos realmente nesse minutinho aí. Certo. O ateu Darcy Ribeiro, ele fez uma crônica comentando sobre a pulga, né? E então ele fala sobre os encantos da pulga, maravilhosa, né? Que maquinário perfeito. E então no final ele, com aquela sua irreverência peculiar, ele diz: agora, para que a pulga foi feita é uma coisa que, sabe, isso é uma coisa misteriosa. Então quando a gente fala em milagre, a gente costuma, pelo viés da fé, a gente costuma apresentar apenas as coisas belas da natureza. Mas já imaginou que maravilha é uma serpente, uma barata, né? Um cafife, uma formiga, aquela que pega você, um escorpião? A natureza, ela está cheia de milagres, né? Mas esses milagres, se Deus existir, ele é apenas mais um milagre e o maior dos milagres. Ok, Gilberto. Meus amigos, daria para a gente ir até a meia-noite, né? O papo está muito bom, o Gilberto tem muito a colocar, a nos ensinar também, essa troca está sendo muito boa. Eu lamento o que aconteceu com a pergunta da Maria de Fátima, acho que é em razão dos filtros do YouTube. Nós realmente colocamos alguns filtros para a mensagem. Talvez você tenha usado alguma palavra que está nesses filtros. Nós temos que usar isso no YouTube, porque o programa é aberto e, às vezes, tem palavrinhas que as pessoas utilizam de forma para ferir pessoas, tal. Então,
talvez tenha no seu texto uma palavrinha que a inteligência artificial do YouTube, que não é tão inteligente assim, pode ter, em razão disso, bloqueado. É o que eu posso imaginar. Talvez ela tenha, talvez ela tenha usado a palavra herege, aí não permitiu passar. Eu não sei, né? Okay. Gilberto, então, depois dessa noite tão importante, tão legal esse papo nosso, eu gostaria de devolver a palavra a você para suas despedidas, as palavras finais, Sim. alguma coisa importante que eu não perguntei, ou por lapso mental, ou porque o tempo não nos permitiu. Fique à vontade para colocar agora. Eu gostaria de terminar com poesia, falando de agnosticismo em poesia. Um outro dia eu estava escutando. Está me ouvindo, Jomar? Alô? Com certeza, fica tranquilo. Está Aqui me ouvindo? estamos no comando da Apolo. Certo. Pode ir, tranquilo. Escuta só, existe um pastor que eu admiro muito. Você sabe que tem vários pastores, não é? Vários pastores, né, que nesse segmento de proximidade com o seu pensamento, com o meu pensamento também, gente que se achega gente que se achega à fogueira da ciência para se esquentar, seja de um ponto de vista de fé ou de um ponto de vista de descrença. E eu achei interessante é que quando perguntaram para o pastor como era a fé dele, porque ele continuava crendo, né? E ele disse mais ou menos assim, que acreditava quase não crendo, né? Mas não conseguia deixar de crer. Aí eu daí fiz um mote, você sabe o que é um mote, né? Eu creio quase não crendo, porém não deixo de crer. Eu fiz um poema que diz assim: eu não sei como Deus é, talvez seja como o vento, mistério ao olhar da fé que transcende o pensamento. Deus é silêncio infinito, onde ecoa o nosso grito e algo tenta nos dizer. Nele vamos nos movendo, eu creio quase não crendo, porém não deixo de crer. A Deus nenhum ser explica, nem ele quer se explicar, e jamais se justifica a quem o quer decifrar. Tal como aquela boneca em que a menina sapeca projeta o seu próprio ser e nela acaba se vendo, eu creio, quase não crendo, porém não deixo de crer. No fim do túnel é a luz, que vem da imaginação. Em Brahma, Amon ou Jesus, quisemos retê-lo em vão. Ele é o Deus rio invisível, narciso, tão suscetível, míope, crê e assim não se percebendo. Eu creio, quase não crendo, porém não deixo de crer. Há sempre dele um lampejo, na sarça onde bem se esconde. Pilatos sente o desejo de ouvi-lo, mas não responde. Ventrílocos nos fizemos, e assim nele nos movemos, aceitamos seu poder, não mais nos reconhecendo. Eu creio, quase não crendo, porém não deixo de crer. Muito bem, Gilberto. Belo e profundo, né? Profundo. Gilberto, eu só tenho a agradecer, meu amigo, por sua presença, por esta conversa, que eu diria luminosa para nós, né? Cada um de nós, os crentes, os não crentes, os agnósticos devem ter aí também, né? Sim. Na audiência, né? Saímos aqui com mais informações que nos permitem desenvolver, inclusive, insights. Eu costumo dizer aqui que a gente deve levar essas conversas nossas para o travesseiro. No dia seguinte, a gente acorda com insights. Ei, Maria de Fátima está falando aí, Jomar. Veja o que ela falou. Então, eu creio que esta conversa, agora a Maria de Fátima diz, só me resta aplaudir, vejamos,
Só me resta aplaudir porque a minha resposta ficou agnóstica. Tem que aproveitar daí, ter enfiado a sua pergunta aí no meio, né? Maria de Fátima é realmente uma assídua frequentadora desse outro olhar. Nós somos muito gratos por esse probleminha que houve com relação à sua pergunta, Maria de Fátima. Então, Gilberto, nós vamos levar suas palavras, seus esclarecimentos para você, e amanhã cada um pode acordar com o seu horizonte distendido, um pouco maior, e a gente lidar melhor com a nossa crença, com o Deus, né, com o conceito de Deus, ou com o nosso agnosticismo. E essa decisão de permanecer, digamos assim, um pouco mais inteiro nessa discussão em torno da figura divina, não é? Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Gilmar, pelo convite. Agradeço demais. Ok. Quem quiser ver o Gilberto na sua própria live, o que deve fazer, Gilberto? Toda quinta-feira, né, a gente traz, aliás, gente, nós temos lá, eu tive a honra, né, de convidar 2 vezes o Gilmar, aliás, foi o único que foi convidado 2 vezes, e foram 2 lives riquíssimas, muito comentadas, muito aplaudidas, e eu faço lá no Facebook, e posteriormente transfiro aqui para o YouTube também, né, não é simultâneo como a dele. E nessas lives a gente sempre traz um convidado interessante. Geralmente ela acontece apenas nas quintas-feiras, a partir das 19h30, na minha página do Facebook, que é GK Santos. Muito obrigado. Dá para participar lá e depois correr e vir aqui para o outro olhar. Dá. Obrigado. Vamos permanecer na linha, porque as pessoas que participam conosco do outro olhar sabem que sempre no final a gente tem aqueles 4 minutinhos de meditação que nos ajuda a ter um sono tranquilo e reparador. Muito obrigado a todos. O Senhor de Francisco nos abençoe e nos guarde. Meditemos agora, meus amigos. Então, sentado confortavelmente, mantendo a coluna ereta, relaxemos o corpo, com as mãos apoiadas sobre as coxas. Relaxemos todos os músculos a partir da planta dos pés. Façamos esta varredura em direção ao alto da cabeça e a cada região do corpo observar. Vamos relaxando a musculatura, relaxando as tensões, subindo ao longo da coluna, chegando à base do pescoço, a nuca, relaxando a musculatura da região, soltando as tensões. Enquanto respiramos suave e profundamente, chegando então à região da testa, relaxando os músculos desta área, os músculos que franzem a testa, relaxando a musculatura em torno dos olhos, os músculos na bochecha, das bochechas, em torno dos lábios. Concentremos suavemente nossa atenção na respiração. Respirando
respirando suave e profundamente. Suave e profundo. Sentindo o toque do ar na ponta das narinas. Voltamos ao ponto inicial, pacientemente. Isto faz parte do exercício. Sintamos o deleite, o prazer de respirar. Almejemos que esta energia de amor alcance todos os seres, dissolva todas as mágoas, todos os rancores. Expressemos então nossa gratidão pela vida. Nossa gratidão a todos os que melhoraram o mundo para nós, a todos os sábios e santos, todos os avatares, a Jesus, o grande avatar e mestre, e sobretudo à fonte, ao doce mistério que chamamos